Quero cumprimentar nosso nobre presidente, senador Thieres de Roraima, cumprimentar a nossa excelência, senadora Gleice Hoffmann, e agradecê-la pela permuta comigo aqui dessa fala. As minhas 4 mulheres mandatárias do meu juízo estão já num restaurante me esperando para comemorar que nos longínquo ano de 1960, no dia 9 de março, eu nasci. Então hoje eu faço 57 anos. Obrigado, nobre senadora Gleice, por essa deferência de ter permutado comigo. Eu vim aqui saudar 2 grandes aniversariantes que eu passei exatamente parabenizando esses dias a eles, e são aniversariantes também agora próximo de mim. São 2 homens importantes de Brasília e eu vim aqui citá-los e falar sobre eles, porque eu acho que o aniversário, a data natalícia é muito importante para todos nós. Por isso eu cumprimento todo o Brasil que está nos ouvindo pela TV e Rádio Senado, Brasília, todos os aniversariantes de março, todos os aniversariantes de fevereiro, dizendo que é com muita alegria que nós, piscianos, que somos muito emotivos, estamos aqui falando. Em 1958, nobre presidente, época difícil, ruas abertas no meio do cerrado, muita poeira, falta de água, de iluminação, de comércio. Apesar de tudo, havia alegria e satisfação por estar ajudando a construir a nossa capital, Brasília, a capital da esperança de um novo Brasil. Cerca de um mês após a mudança dos primeiros barracos de Taguatinga, já contava com mais de 5.000 pessoas ali em Taguatinga, onde tem o Bazar Estrela. E no final de 58, o primeiro traçado da cidade, projetada para 30.000 habitantes, estava totalmente ocupado. Isso lá na querida Taguatinga. Dentre esses milhares de pessoas transferidas, havia muitos irmãos da Igreja Assembleia de Deus, vindo de diversas regiões do país. Esses pioneiros alugaram um galpão na antiga QR6, hoje QSB6, em Taguatinga, onde instalaram a primeira congregação da sede da Cidade Livre. O salão já não comportava a quantidade de fiéis. Dali, nobre senador Dário Berger, passaram ainda por mais alguns locais, como Vila Matias, que é uma vila importante de Taguatinga, lá na QI7, atual QNB7. E neste novo local, a Igreja Assembleia de Deus, lá de Taguatinga, viveu um grande crescimento. Várias congregações surgiram, uma vez que a cidade explodiu e já contava com cerca de 150.000 habitantes. Taguatinga é a 3ª maior cidade do Distrito Federal hoje. Tem Ceilândia, Brasília, Taguatinga. Mudaram-se para um lugar maior, ali na CNB 10, e em 1979 a igreja se instalou no endereço no qual estão até hoje, na QNJ, área especial 4. É bom ressaltar que na QNJ foi onde eu passei meus primeiros dias aqui em Brasília, onde estava crescendo Brasília. Eu cheguei muito novo, tenho 57 anos, faz 50 anos que moro no Distrito Federal. QNJ tem mais do que isso um pouquinho. Então, para mim, inclusive, hoje vou estar comemorando meu aniversário, vai ser em Taguatinga, porque é ali que eu comecei para a vida política, onde eu fui presidente de núcleo do Partido dos Trabalhadores, depois presidente do partido, secretário-geral, onde eu comecei na política de Brasília e do Brasil, foi exatamente na querida Taguatinga. Ou seja, quase 60 anos de luta e quase 40 neste atual local lá de luta eu vivi, e também essa pessoa que eu estou homenageando aqui na Assembleia de Deus. Não se pode deixar de mencionar os nomes dos pastores que muito ajudaram no crescimento e consolidação do campo de Taguatinga, dentre eles, lá no caso da Assembleia de Deus, o pastor Geraldo, o pastor Arlindo Pereira Silva, o pastor João Feliciano Batista, o pastor Divino Gonçalves e o pastor Benedito Domingos, ex-governador do DF, ex-deputado federal, e um pastor que muito colaborou também na construção da sede lá da Assembleia de Deus na QNJ. Hoje são mais de 150 igrejas, sendo 53 subsedes, 98 congregações, com aproximadamente 15.000 membros e 1.500 obreiros, trabalhando unidos por um propósito. No último dia 19, como eu já disse, tive a oportunidade de participar de uma grande festa, com um culto de ação de graça pelo aniversário do atual presidente do campo ADETAG, do pastor Gilson Ferreira Campos, com a presença do presidente nacional da Convenção das Assembleias de Deus do Campo Madureira no Brasil, o bispo pastor Manuel Ferreira.
O nosso querido Gilson Ferreira Campos, nascido em 19 de fevereiro de 1958, é natural do Rio Grande do Norte, filho de Maria Augusta Campos e Manuel Ferreira de Lima. Veio para Brasília no ano de 79, com muitos outros lutadores nordestinos do Brasil. Participa do hall de membros da Igreja Assembleia de Deus desde 82. Foi consagrado pastor em 2002 pelo pastor Divino, na época presidente do campo, ou seja, uma longa caminhada até aqui. Grande homem, íntegro, trabalhador, exemplo entre a igreja e a comunidade, casado com a pastora Dorca de Souza Costa Campos há 32 anos, 3 filhos e um neto. Quero registrar aqui os meus parabéns pelo aniversário do pastor Gilson, pelo relevante trabalho que tem feito. Sabemos que a igreja desempenha um fundamental influência no desenvolvimento da sociedade, com a sua contribuição no serviço social, distribuição de cestas básicas, apoio aos necessitados e auxílio geral à população carente. Eu tive o privilégio de estar lá, participar do almoço, participar de toda aquela celebração e ver o tanto que a unidade religiosa faz bem. Por isso que o Brasil é um país laico. Eu apoio sinceramente. É muito importante os templos religiosos, é muito importante a participação religiosa das pessoas, que cada um precisa acreditar em alguma coisa. Eu, sinceramente, não tenho discriminação, apoio os templos religiosos, as igrejas, e fiz questão aqui, mesmo sendo católico, de fazer esse registro importante dessa obra da Assembleia de Deus de Itaguatinga, do pastor Gilson, e o trabalho que tem sido feito pela sociedade. E para finalizar, eu falei que eram 2 homens, que eu tive o privilégio de participar de 2 grandes aniversários, históricos e fundador de Brasília, o nosso querido outro pastor de outra igreja diferente, que é exatamente o Orcival Pereira Xavier, da ADEB, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, que é um ramo diferente da Madureira. O nosso querido pastor Orcival Xavier, presidente da Comadeb, da Convenção dos Ministérios Evangélicos da Assembleia de Deus de Brasília e de Goiás, né, que tem uma biografia linda. O pastor Orcival Pereira Xavier nasceu em 21 de fevereiro de 56, em Paracatu, próximo de Brasília, mais um que veio para cá nos ajudar a construir Brasília. Eu sou de Goiás, nobre senador Dário Berger, sou ali de Corumbá, de Goiás. Vossa Excelência, se eu não me engano, é de São José, Santa Catarina, não é isso? Então, quer dizer, a gente vai se juntando, né, para formar esse Brasil grande. O nosso querido pastor Orcival Xavier, igual eu falei, mineiro, é filho de Renaldino Pereira Xavier e de Maria Pereira Xavier da Silva. Converteu-se em 67, juntamente com seus pais, época em que se mudaram para Brasília e fixaram residência na Vila Iapi, exatamente a Vila Iapi, que depois veio fundar Ceilândia, que é a maior cidade do Distrito Federal. Lá passou a congregar, posteriormente essa vila foi transferida para a nova cidade satélite Ceilândia. Em 78, embora tenha se afastado da igreja por algum tempo, voltou aos caminhos do Senhor aos 22 anos de idade, o meu querido pastor Orcival Pereira. Retomando a igreja, passou a congregar na congregação da QNM 7, onde trabalhou como professor superintendente da Escola Bíblica Dominical, tesoureiro e presidente de mocidade. Em 1980, assumiu a direção da congregação do Setoró, conjunção da 7 e do Setoró, e é escolhido por unanimidade para assumir a direção da QNM 8/10, também isso lá em Itaguatinga, Ceilândia, sendo consagrado presbítero em 83. Em 84, deixou a direção dessa congregação e foi residir em Cuiabá, Mato Grosso. Em setembro de 85, retorna a Brasília e assume a congregação do setor M-Norte em Itaguatinga, onde permanece por 1 ano e meio. Nesse período, juntamente com sua esposa, passa pela amarga experiência da perda de sua primeira filha. Em 8 de fevereiro de 87, assume a congregação da Asa Norte, aqui em Brasília. Em 21 de abril do mesmo ano, é consagrado pastor. Seu trabalho na congregação da Asa Norte foi marcado pela decisão de cerca de 500 pessoas, mais de 200 irmãos batizados no Espírito Santo, 70 pessoas batizadas nas águas e pela abertura de várias congregações. Então, uma pessoa que tem um pastor, tem um trabalho maravilhoso. Com o anúncio do pastor Evonir Teixeira da Fonseca, o pastor Orcival, com a renúncia do pastor Evonir, o pastor Orcival é eleito em 1º de abril de 89, com apenas 33 anos de idade, presidente do ministério.
Tomou posse na Assembleia de Deus no dia 22 de abril do mesmo ano, juntamente com o vice-presidente pastor João Antônio de Miranda. Nestes anos de liderança, o pastor Orcival colaborou em muito para a expansão do ministério, de cujas as realizações, entre outras, destaca-se a posse do lote em Sobradinho, Sobradinho, com a cidade importante aqui de Brasília, cuja demanda se arrastou por quase 30 anos, a aquisição de vários lotes depois em Samambaia, uma outra cidade de Brasília, em vários assentamentos, e o lançamento da pedra fundamental da construção da Congregação da Asa Norte, e fundou, igual disse, a Comadeb, em 21 de outubro de 92. E hoje é o presidente da Convenção dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus de Brasília e Goiás, a Comadeb. Finalizando, tem seu destaque também no caso da ADEB, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, do nosso querido pastor Orcival. Em todos os lugares, nobres senadores e senadoras aqui presentes, onde se chama pentecostal, chegou e foi conservada as igrejas chamadas pentecostal. Hoje, grandes obras realizadas pelo Espírito Santo são feitas por esse grupo pentecostal. Assim foi com a fundação da Igreja Assembleia de Deus em Belém, no estado do Pará, pelos missionários Daniel Berger e Gunnar Wingren, em 1911. Com o surgimento de milhares de igrejas assembleianas, a chama pentecostal seguia avante ao longo do século XX, em todos os quadrantes do nosso vasto Brasil. Em fins das décadas 50, quando da construção da nova capital federal aqui em Brasília, os irmãos procedentes de vários lugares do país, especialmente de São Paulo e da Bahia, já se reuniam. Desde 57, na Granja do Torto. Em maio de 59, fundaram a Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Missão em Brasília, com sede provisória na QR4, lote 5 em Taguatinga, hoje QSB. A Igreja Evangélica de Deus da Missão em Brasília, logo depois passou a se denominar Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, ADEB, cuja data oficial de fundação passou a ser então 21 de abril de 60, por decisão da Assembleia Geral Extraordinária, a fim de coincidir com a data da inauguração de Brasília. Sob o comando do Espírito Santo sempre, esta igreja que tem primado pela conservação da chama pentecostal ao longo desses 50 anos, tal qual um exército em constante marcha de conquista, conta hoje com mais de 300 congregações em Brasília e na região do entorno, e vem ganhando milhares de vidas para Cristo, libertando os cativos das trevas, prostituição, drogas e corrupção, violência e ateísmo, materialismo e secularismo, transformando-os em cidadãos do reino dos céus. A ADEB destaca-se ainda pela sua valiosa participação no crescimento e na solidificação da capital federal, nos aspectos educacionais, assistenciais, filantrópicos, econômicos, sociais, através de suas várias instituições voltadas para as áreas familiar, social, formando não somente cidadãos dos céus, mas também grandes homens e mulheres que atuam em todas as áreas da sociedade e que exercem o papel de sal da terra e luz do mundo, conforme nos garante a palavra de Deus no capítulo 5, versículo 13 e 14 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Essas palavras, para concluir aqui, eu fiz em homenagem ao nosso pastor Orcival Xavier, que hoje no Brasil tem mais de 10 mil igrejas, em Brasília tem mais de 2 mil igrejas, faz um trabalho maravilhoso de evangelização e de construção, e que fez aniversário aqui tão próximo do meu, e eu não podia deixar de registrar. E também em nome do nosso pastor Gilson, da Assembleia de Deus Madureira, que é outro ramo totalmente diferente de Taguatinga, cujo eu tive também o privilégio de participar, a honra, a satisfação do seu aniversário. Mais uma vez eu registro meus agradecimentos à senadora Gleice por ter concedido essa fala minha antes da dela aqui. Vou ali atender o convite e a convocação da minha esposa e das minhas 3 filhas para o nosso almoço. Agradeço aqui também nossos senadores Dário Berger, nosso senador Lucendinho Santos, nosso senador Lucavani, partícipes aqui dessa reunião, além do nosso presidente, nosso senador Thieres. Muito obrigado, era isso que eu teria que pronunciar por hoje aqui, e agradeço mais uma vez a Deus, aos céus, por ter tido a possibilidade de ter nascido, e hoje está fazendo meu aniversário de 57 anos. Obrigado.